Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Hoje vamos falar sobre as duas atitudes proibidas perante os problemas do dia a dia. Se tu não me conheces, o meu nome é Marcelo Silva e o meu trabalho como coach, como instrutor online é ajudar as pessoas a encontrar aquilo que as move, aquilo que é o seu propósito para uma vida com mais realização. Então, o vídeo de hoje é precisamente falar sobre a forma como as pessoas encaram os seus problemas, vai ditar a forma como até se sentem felizes perante a vida. E a propósito disso, gostaria de partilhar aqui uma citação de Mark Manson, que escreveu este livro. Foi um livro que foi bastante difundido há cerca de 2-3 anos atrás. E então, neste livro ele diz o seguinte: a felicidade resulta na resolução de problemas. Então, quer tu concordes com esta afirmação ou não, o que é importante aqui reter é que, e isso eu concordo, e esse é o meu posicionamento em relação a esta perspectiva, que a nossa felicidade depende em boa parte da nossa capacidade de resolver problemas. E o que é certo é que nós, enquanto ser humano, a nossa condição é, ao fim e ao cabo, ter problemas e resolver problemas no nosso dia a dia. Quer sejam problemas de relacionamento, quer sejam problemas a nível financeiro ou até mesmo problemas profissionais. E o que é certo é que no nosso dia a dia somos premiados, somos expostos a vários desafios que muitas vezes nos levam a sentir para baixo, sentir que as coisas não correm bem, ou, por outro lado, isso dá-nos uma maior motivação, dá-nos um maior sentimento de que estamos a ser maior que os nossos problemas, que está a valer a pena, é quase como se fosse um jogo em que o objetivo final é conseguir ultrapassar, transcender aquela dificuldade. Então, quando nós resolvemos problemas, quando nós somos capazes de lidar da melhor forma com os problemas, isso vai trazer um conjunto de benefícios, e é um pouco essa lógica que Mark Manson quis dizer com a felicidade resulta na resolução de problemas. Então, quando eu sou capaz de transcender qualquer problema, eu sinto que estou a crescer, eu sinto que estou a evoluir. E há esse tal sentimento positivo, muito motivador de autossuperação, de me sentir motivado, de me sentir mais confiante comigo e das minhas capacidades, e isso vai gerar, em último estágio ou em último nível, um sentimento de felicidade. E por isso é importante que nós sejamos capazes de olhar para os nossos problemas com outros olhos, com outra perspectiva, para podermos colher o melhor, para podermos tirar partido dos problemas e dos desafios que nos são colocados no nosso caminho todos os dias. Então, quais são essas duas atitudes que tu precisas de eliminar da tua vida, da tua forma de estar e agir perante os desafios, perante as dificuldades do dia a dia? Em primeiro lugar, é o facto de negar-se os problemas. E se tu cais neste grupo de pessoas que olham para os problemas de uma perspectiva negativa, como algo que deve ser ignorado, como algo que deve ser retirado da tua percepção, da tua mente e da tua frente, por assim dizer, então tu precisas trabalhar isso. E nós, daqui a um bocadinho, vamos falar de alguns antídotos que tu podes e deves aplicar para poder então lidar melhor com estas duas atitudes que te dificultam a resolução de problemas. Então, como estava a referir, a negação é o facto de as pessoas negarem a existência dos problemas. E como é que fazem isso? Fazem através de buscar distrações, através de buscar outras formas de tirar o seu foco naquilo que precisa ser resolvido. E se um problema está aí perante a tua vida, perante perante ti próprio, é porque é uma oportunidade que tu tens de crescer, de evoluir, de ir mais além. Então, o que acontece é que quando as pessoas não são capazes ou buscam a fuga dos seus problemas, estão, ao fim e ao cabo, num estado de negação. E isso, como estratégia, utilizam muito, às vezes, tarefas, pequenas coisas que
têm que fazer no dia a dia e que vai fazer com que elas procrastinem, com que elas evitem esses problemas. E isso vai-lhes trazer um benefício positivo, como é óbvio, que é sentirem-se melhores, sentirem-se melhores consigo mesmo e com o problema que lhes surge. Só que isso vai dar um sentimento de alívio no curto prazo. E é aí, precisamente, que surge a grande questão das pessoas que negam os seus problemas. É, ao fim e ao cabo, por não lidarem, por decidirem de forma consciente ou inconsciente, não lidarem diretamente com os seus problemas, isso vai adensando-se, vai criar aquilo que se pode chamar de efeito bola de neve. Um problema que lá atrás poderia ser um pequeno problema, pelo facto de ter sido posto de parte, ter sido negado até a sua existência, então vai levar a que esse problema possa surgir. E um exemplo é o facto de tu teres uma pequena dívida, algo que não é muito agradável ter que lidar, porque isso vai impedir que tu possas comprar outras coisas, ou melhor, o facto de tu pagares a tua dívida, que cada vez mais se adensa, vai impedir que tu tenhas melhor qualidade de vida ou possas comprar outras coisas, mas pelo simples facto de negares que existe aquele problema, o que acontece é que essa dívida vai cada vez mais crescer e chegar talvez a um ponto em que já seja muito difícil tu poderes resolver de forma fácil essa dívida. Portanto, daí é fundamental nós assumirmos uma atitude de olhar para os pequenos problemas e resolvê-los no imediato, sem deixar que isso fique por baixo do tapete ou escondido atrás da tua consciência. E isso vai levar, ao fim e ao cabo, em termos de preço a pagar, vai-te conduzir a que te sintas mais inseguro, te sintas mais até com uma certa repressão emocional pelo facto de ires de alguma forma negando esses problemas, de uma certa forma reforçando em ti a crença que tu não és capaz de resolver esse problema e que talvez seja mais fácil fazer de conta que ele não existe. E com certeza vai chegar a um certo ponto em que esse problema dificilmente será gerível, dificilmente vais conseguir resolvê-lo, ok? E portanto tu estás neste grupo de pessoas, precisas desde já, hoje mesmo, acabar com essa negação de que acreditar que vai tudo correr bem ou que vais ser premiado com um milagre em que vem uma força toda poderosa lá de cima do céu e te vai resolver por um passe de mágica o teu problema. Okay? Então, o segundo e não menos importante, ou portanto, a segunda atitude, de certa forma tão problemática como a primeira, é o facto de as pessoas se vitimizarem. Ou seja, elas olham para os seus problemas e acreditam que não podem fazer nada em relação a esse problema. E depois como é que elas utilizam, que estratégias é que elas utilizam para se sentirem um bocadinho melhor em relação a essa questão? É atribuir a culpa do problema aos outros, atribuir a culpa do problema às circunstâncias, às situações. Portanto, o problema reside em fatores que nada têm a ver diretamente com a pessoa. E quando as pessoas utilizam essa estratégia de se vitimizarem, de dizerem para si e para os outros que a culpa é de fulano, de Beltrano, do governo, do acontecimento, das situações, das circunstâncias, então ele está, ao fim e ao cabo, a abdicar do seu poder pessoal e da sua capacidade de resolver algo que também depende de si próprio para resolver essa situação, esse problema, esse desafio. Ok? Então isso vai, ao fim e ao cabo, essa atitude de vitimização vai levar a que a pessoa, de alguma forma, se sinta melhor no curto prazo e vai, como no caso da primeira atitude, chegar a um ponto em que esse problema dificilmente será gerível e, portanto, quando no início era um pequeno problema, ele torna-se com o tempo um grande problema, difícil muitas vezes de ser resolvido. E esta atitude da vitimização vai gerar nas pessoas sentimentos de impotência, de incapacidade, de desespero, de insegurança.
Percebam aqui que a forma como nós encaramos os nossos problemas vai gerar em nós aspectos positivos ou negativos, consoante se assumimos o papel de vítima ou se assumimos o papel de negacionistas, que também é uma palavra, de certa forma, muito em voga no contexto atual, mas que não vem aqui ao caso. E, portanto, se a pessoa tem este tipo de atitudes, então ela vai ter um conjunto de resultados negativos na sua vida. Então, se ela assumir, por outro lado, uma perspectiva de resolver, de chamar para si a responsabilidade de resolver esses problemas que surgem no seu dia-a-dia, isso vai gerar, então, sentimentos de confiança, de capacidade, de superação e até mesmo de felicidade, como Mark Manson, no seu livro, nos refere. Então, quais são, posto isto, os 5 antídotos que tu podes e deves pôr em prática no teu dia-a-dia para gerir da melhor forma os problemas que te surgem? Em primeiro lugar, o primeiro antídoto tem a ver precisamente com a aceitação. Aceitar que os problemas fazem parte da nossa condição de ser humano, que os problemas são algo que devem ser encarados para ser resolvidos. E isto é uma forma de se sentir até mais tranquilos, mais serenos perante os problemas. Aceitar que faz parte da nossa condição. E se faz parte da nossa condição, também deve fazer parte da minha condição buscar resolver esses problemas. O segundo antídoto tem a ver precisamente também com o aspecto de ressignificar. Então, o que é que eu quero dizer com isto de ressignificar? Ressignificar é quando eu modifico, portanto, o significado que eu dou a algo, a alguma situação ou a alguma coisa. Ok? Então, talvez pelo facto de tu atribuires um significado negativo aos problemas que surjam na tua vida, aí tu vais buscar negar esse problema, ou fazer que a coisa não exista, ou olhar para o lado e deixar o problema ali arrumado num canto, ou assumir o papel de vítima como uma forma de minimizar a tua responsabilidade perante esse problema. E isto surge precisamente pelo facto de tu talvez estás a atribuir um fator ou um significado demasiado negativo a esses problemas. Por outro lado, se eu olhar para os problemas, e isso cabe-me também a mim, eu tenho essa responsabilidade de olhar para os meus problemas de uma perspectiva positiva, de uma perspectiva de que é algo que, por mais que seja incómodo, por mais que me cause alguns aspectos negativos, se eu olhar para aquilo como uma forma de crescimento, como até um desafio, e quando eu olho para os problemas como sendo desafios, então é algo que eu sei que se resolver, ou no processo de resolução desse problema, isso vai ser quase como um jogo, em que o objetivo é chegar ao final desse jogo e conseguir ter resolvido aquele enigma, aquele problema, aquele desafio. E quando eu tenho esta atitude, quando eu olho para os meus problemas como algo que tendo esta conotação, este significado, então o meu nível de vitimismo ou de negação vai diminuir na mesma proporção. E, portanto, é necessário tu olhares para os problemas de um outro prisma, de uma perspectiva de desafio, de algo que é necessário resolver e que a recompensa no final é a motivação, é o crescimento pessoal, é a felicidade pelo facto então de teres decidido olhar para aqueles desafios como algo que merecem ser encarado e que tu precisas te dedicar então para resolver. O terceiro antídoto tem a ver com a responsabilização. E o que é isto de responsabilização? É eu fazer o contrário do papel de vítima, que é assumir para mim o papel de resolver aquele problema. Perguntar-me o que é que eu posso fazer ou o que é que está ao meu alcance para eu resolver este problema, este desafio que eu tenho perante mim. E quando eu faço esta questão, quando eu assumo esta atitude, então eu estou-me a colocar no papel de alguém que é proativo, de alguém que, mesmo que não sabe como ainda vai conseguir resolver aquele problema, como vai conseguir, então buscar soluções, buscar alternativas para poder então debelar esse problema, esse desafio.
Portanto, como podes perceber, é uma atitude muito contrária, ou oposta, neste caso, àquele que é a vítima, que se foca no problema em si, na situação negativa que está ali, em vez de pôr o seu foco na solução. E então, em vez de colocares o teu foco no problema em si, busca colocar o teu foco na solução do problema, na resolução do problema. E é isso que as pessoas proativas, é isso que as pessoas responsáveis e que decidiram assumir a responsabilidade pela sua vida são. São aquelas pessoas que focam a sua atenção na solução e não no problema. E por último, o quarto antídoto, eu peço perdão, há pouco disse que eram 5 antídotos e na verdade são 4 antídotos. Então o quarto antídoto é a humildade. É a humildade de reconhecer quando eu não sou capaz de resolver determinado problema, determinado desafio, ir buscar ajuda fora, ir em busca de alguém que já resolveu problemas idênticos aos meus. E por isso surgem muitas vezes pessoas no papel de mentores, de professores, ou até de conselheiros que me poderão ou que nos poderão ajudar, cada um de nós, a resolver os seus próprios problemas. A resolver aqueles problemas que, por mais que tu te esforces sozinho, não chegas lá, ou dificilmente tomar-te-á muito tempo se fores em busca de resolver esse problema sozinho. E até é preciso muitas vezes perceber, ok, tenho este problema, já busquei naquilo que é a minha responsabilidade, perceber como é que eu posso resolver este problema e não consegui encontrar, então perceber, ok, assumir para ti que chegou a altura de pedir ajuda a outras pessoas. Talvez ajuda a outras pessoas que tenham uma perspectiva diferente ou que já tenham um conhecimento maior que o teu naquela área e que te possam então ajudar com o problema, com o desafio que tu tens em mão. Então, recordando, deves eliminar sempre que entras em negação e vitimização, buscar eliminar estas duas atitudes, porque são as atitudes que te fazem focar no problema e não na solução e, acima de tudo, vai deixar com que a situação, o problema se mantenha algures ali guardado, a adensar-se, a aumentar até que chegará a um ponto que dificilmente tu vais resolvê-lo por ti próprio. Então, decide utilizar antídotos para resolver estas duas atitudes negativas, através da aceitação, através da ressignificação, ou seja, dar um significado mais positivo aos problemas, chamando-nos, em vez de problemas, chamando-nos como sendo desafios, e, portanto, a tua forma de encarar esses problemas vai mudar-se, vai-se modificar, com certeza. Assumir para ti a responsabilização por resolver esses problemas e assumir então a humildade, ter a capacidade de pedir ajuda a outras pessoas ou alguém que saiba resolver esse problema ou ajudar-te a resolver esse problema quando percebes que tu sozinho não consegues chegar lá. Então, para terminar, e se tu quiseres ter o acesso a um resumo em formato de mapa mental deste conteúdo que passei aqui hoje, então convido para entrar para o meu grupo exclusivo de Telegram, que é um grupo, portanto, só entra pessoas por convite através do link que eu vou disponibilizar abaixo deste vídeo, ou por cima deste vídeo na descrição, ou nos comentários, dependendo de onde estás a assistir este vídeo. E, portanto, entra lá e vais ter acesso então a este mapa mental com um resumo daquilo que te trouxe aqui hoje. Então, para mim, foi um gosto ter a oportunidade de estar aqui contigo, dividir um pouco daquilo que é o meu conhecimento e espero muito sinceramente que este conteúdo te ajude nos desafios do teu dia a dia, ok? Um forte abraço e vemo-nos numa próxima oportunidade.